Olá, meu nome é Bianca e esse é o Ecos da Economia. Não só de economia a gente vai conversar, mas também sobre alguns livros. Então eu li 5 e eu vou ranquear do que eu mais gostei para o que eu menos gostei. O quinto lugar, na verdade, são 4 livros e uma HQ, então a HQ eu não vou considerar como um livro, porque eu não acho muito justo. É um modelo diferente e tudo mais. Então eu vou começar com a HQ que eu li, e eu li ela no modelo físico, que foi O Médico e o Monstro, que é essa edição aqui bem linda da Príncipes. E o que eu achei assim muito interessante é que ela é uma edição tipo bonita, uma edição bonita e completamente colorida. Não tem nenhuma parte que é preto e branca. E os desenhos, ó, eles são muito bonitos. Não sei se tá dando pra ver. Olha, é tudo muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado. E eu paguei nessa edição, nessa HQ aqui, apenas, acho que foi R$11 só. Então, a Príncipes consegue fazer um trabalho muito bom, entregar uma coisa de qualidade, porque as páginas, elas não são finas, ó. Elas são bem grossinhas, porosinhas, igual todos os livros. E mesmo com um material muito bom, eles conseguiram cobrar um preço muito acessível. Então essa editora aqui, eu gosto muito dela porque ela tem livros bons, um pouco mais antigos pode ser, mas com um preço muito acessível. Então eu gostei muito dessa edição, eu dei 5 estrelas para esse livro. E o que eu mais gostei, assim, agora falando da história, é que traz uma reflexão sobre o nosso lado bom e o nosso lado mau. Então sempre tem aquela faísquinha na nossa mente que fala, ai, faz isso, como se fosse um anjinho e um diabinho na nossa orelha. E esse livro relata sobre isso, sobre o nosso lado humano, tá até aqui no começo, ó, sobre o nosso lado humano e sobre o nosso lado monstro. Então é sobre isso que vai tratar essa história, sobre um médico, né, por isso o médico e o monstro. É sobre um médico que ele descobre que ele tem esse lado mais monstro. Só que não é tão expressivo isso, é uma interpretação nossa, porque no livro ele não é assim naturalmente, ele se transforma assim por causa de uma poção que ele cria. Isso não é spoiler, tá? Tá no começo do livro. Mas ele se transforma nesse monstro por causa de uma poção, de um remédio que ele cria e que com o passar do tempo ele não consegue ficar sem. E eu gostei muito dessa HQ, então 5 estrelas. O nosso quarto lugar é Os Contos do Edgar Allan Poe. E esse daqui foi o único que eu li físico. Os outros 4 eu li no Kindle, porque o Kindle eu gosto muito mais de ler pelo Kindle. Não gostei muito desse livro do Poe, porque os contos eu achei que são contos muito assim antigos e não é uma temática que me interesse tanto assim. Eu já não sou uma pessoa que é muito fã assim de contos, é uma coisa que eu tento mudar, mas eu não consigo. Mas de contos eu não sou muito fã e tipo, tem um poema e os contos. E do poema eu gostei muito, foi um dos poemas mais bonitos que eu já li. E do primeiro conto eu também gostei, só que eu li mais, acho que 2 ou 3, e eu não gostei muito deles, então eu parei de ler, porque ninguém merece ler um livro que a gente não gosta, né? Eu sei que tem muita gente que gosta, então por favor não deem hate, talvez eu tente ler mais depois, mas por enquanto não é um livro que eu tenha gostado de ler. Achei muito monótono, assim. Eu começava a ler e eu dormia, então não deu muito certo. Foi isso, perdão. Mas aqui temos também o terceiro lugar, que foi um livro que eu gostei muito de ler, A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. E eu gostaria de situar um pouco essa autora, né? Porque vai que tem pessoas que não conhecem.
Então, a Agatha Christie, ela vendeu livros em mais de 100 idiomas, tô lendo aqui, mais de 100 idiomas, que ela é inglesa, e ela tem o título de Dama Comendadora da Ordem do Império Britânico, que é o equivalente ao Sir, né? Que nome comprido pra dar só Sir, né? E ela escreveu 93 livros e 17 peças teatrais. Eu já li vários outros livros dela, acho que uns 10 eu já li. Eu nunca contei, mas eu já li vários. E esse daqui só tá no terceiro lugar porque eu já li livros melhores dela. É a romancista mais bem-sucedida da literatura popular em número de livros vendidos. Ela vendeu aproximadamente 4 bilhões de cópias. Isso é muita cópia. E agora falando um pouco sobre o livro, esse livro é um caso do Poirot. Ele começa com uma festa de Halloween, que mais me pareceu assim uma festa junina, porque tem um monte de brincadeira que eles ficam tentando, tipo, pegar maçã com a boca, tipo, mergulhar a cabeça na água pra pegar as coisas. É uma gincana, tipo uma gincana. Uma grande quermesse. E tá essa quermesse, e aí o que acontece? Uma garota que vai ser assassinada, essa garota ela começa a falar de que ela já tinha presenciado um assassinato e que ela não teria contado antes porque ela não achava que era um assassinato. E no final da festa, quem vocês acham que morre? Ela mesma que diz que teria visto um assassinato. E automaticamente todas as pessoas da festa são suspeitas. Mas também há a possibilidade de um lunático ter entrado e ter matado ela. Mas é só uma possibilidade, mas tem também a possibilidade de ser alguém da festa. Então o Poirot, ele recebe a visita da nossa senhora Oliver, que é a Agatha Christie, dos livros da Agatha Christie. Esse meio de disfarce da Agatha, que ela também é uma escritora de sucesso de romances policiais. É a senhora Oliver, que vai até o Poirot e pede ajuda pra ele, contando o caso. Ela tava na festa e ela presenciou o assassinato e aí ela falou, tem alguém que pode me ajudar. Aí ela vai até o Poirot e aí o Poirot ele se envolve na história, né, pra desvendar esse assassinato. E eu gostei muito dos personagens, eu gostei tanto de quem matou, como também... Ai, gostei de quem matou, fica estranho eu falar isso, né? Gostei do personagem, ou da personagem que matou a menina, né? Eu gostei de todos os personagens, da personalidade deles, eu gostei de como o enredo é feito, eu gostei de toda a trama, eu gostei como ela se desenvolve, como o Poirot vai até os convidados que estavam na festa, eu gostei de tudo. A única coisa que me pega um pouco, que agora, ultimamente que eu tenho percebido, é que a Agatha Christie, ela não descreve tão bem a aparência dos personagens. E eu sou uma pessoa um pouco mais visual, então eu acabei não curtindo muito os personagens porque eu não conseguia imaginar a aparência deles. Lançou até um filme, né, em 2023, que tá no Star Plus, que chama A Noite das Bruxas. Só que eu assisti o trailer, eu não achei que tem tanta coisa a ver assim. Parecia muito mais macabro assim no filme do que eu li no livro. Claro que no livro tem algumas partes que tem uns toques assim mais de sobrenatural. Não vou dizer que que o assassino ou assassina e que a trama é sobrenatural, não é. Mas tem alguns elementos assim de sobrenatural. O que eu gostei no livro. Só que no filme eu assisti só o trailer, tá? Não assisti o filme todo porque eu não tenho Star Plus. Mas pelo trailer eu não achei que foi verídico, porque foi completamente sobrenatural o trailer. Então eu acabei não gostando. E foi isso, eu dei só 4 estrelas pra esse livro, porque a descrição dos personagens não ser tão detalhada fisicamente, sabe? É como que a pessoa se vestia, como que eram os trejeitos da pessoa, isso se perdeu um pouco e eu não gostei muito disso. Sobre o plot desse livro, eu gostei muito do desfecho dele, de descobrir realmente como as coisas aconteceram. E finalmente, em um livro da Agatha Christie, eu consegui parcialmente adivinhar quem foi que matou. E como
porquê e as motivações. Eu digo que eu acertei assim 50%, porque era o que eu tava pensando, mas tinha alguns detalhes que eu não consegui pegar. Então, finalmente eu acertei alguma coisa, o que eu antes eu não conseguia fazer. Em segundo lugar que eu li, também no mês de outubro, né, no mês do Halloween, que foi o livro A Noite Devorou o Mundo, do... Deixa eu ver de quem que é mesmo. Pois eu esqueci o nome dele, que nome complicado que tem esse menino. Pete, ele é francês, tá? Pete Agerman. Pete Agerman. Ele nasceu em 1971, pai americano de origem finlandesa e mãe francesa. E sobre esse livro eu gostei muito, assim, mais do que eu achei que eu gostaria. Ele tá disponível no Kindle Unlimited. E eu gostei muito dele porque ele traz uma reflexão sobre a solidão, sobre a depressão, sobre como nós precisamos do amor das pessoas. Não das pessoas. Nós não precisamos, assim, das pessoas. Nós precisamos do amor que as pessoas podem nos proporcionar. E ele traz essa reflexão com várias frases, assim, que me marcaram muito. É por isso que eu coloquei ele em segundo lugar. É sobre um rapaz que ele vai até a casa da amiga para buscar uns livros ou umas fitas. E aí, nesse meio tempo, começa um apocalipse zumbi, enquanto ele tá trancado no quarto, na biblioteca, ele tá trancado e aí começa esse apocalipse. Então todas as pessoas que ele conhece, amigos, família, todo mundo, ele não tem mais contato com elas. Então por isso daí que vem essa solidão, essa necessidade de ter alguém. E mostra também como é que ele vai fazer para sobreviver nesse apocalipse. Tem algumas partes de ação, mas eu achei que não tem tanta ação quanto eu imaginei que teria, porque realmente não é o foco desse livro. A ação não é um livro de ação, é um livro mais de reflexão. E tem algumas partes de ação, mas é mais reflexão mesmo. Eu gostei muito da escrita dele, foi uma escrita que me surpreendeu, não esperava que fosse tão boa. E eu também gostei que quando a narrativa começa a ficar mais parada, aí acontece alguma coisa que eleva ela um pouco. Tipo, tá um pouco parado, aí o autor já coloca alguma outra coisa interessante pra gente se antenar no que tá, pra ficar mais ligado. Eu só dei 4 estrelas porque eu esperava um pouco mais de ação. Tinha alguns momentos que dava pra ter encaixado um pouco mais de ação, assim, e acabou que não aconteceu. E agora, o primeiro lugar é o livro que eu mais gostei no mês e também foi o primeiro que eu li, que foi Suzanne, a Assassina e Manipuladora, do Ulysses Campbell. E eu dei 5 estrelas para esse livro porque eu gostei muito da narrativa, gostei muito de como ele explica a personalidade tanto da Suzanne como a personalidade de outros personagens, né? E como é um crime que realmente aconteceu, se torna muito mais interessante. E a escrita do Ulisses não deixa a gente ficar parado. Eu não queria parar de ler esse livro em momento nenhum. Eu queria sempre continuar a ler. Tanto é que tirou meu sono vários dias. Ele começa do dia do crime, ele conta primeiro o crime e aí ele vai voltar no tempo e vai contando como que os efeitos se desenvolveram, como que as causas, tudo o que aconteceu pra chegar àquele momento do crime. Quais foram as circunstâncias, os momentos, os enlaces de personagens pra conseguir chegar àquele momento que eles realmente decidiram, não, vai acontecer, nós realmente vamos matar os pais da Suzanne. Ele trata bem mais a personalidade da Suzanne, ele traz todas as nuances da personalidade da Suzanne, tipo, quem ela era, se ela era narcisista, se ela era psicopata, traz os laudos, traz os exames que ela fez. Tipo, não detalhados os exames, mas ele traz quais foram os resultados dos exames. Conta também a vida dela e dos cravinhos na prisão, porque depois do crime não para no crime. Tem o dia do crime, aí ele começa contando o antes, até o dia do crime, e tudo que aconteceu depois também do crime, até o dia que o livro foi lançado.
Falando um pouco sobre o Ulisses, ele escreveu outros romances. Esse livro faz parte de uma trilogia. A trilogia Mulheres Criminosas. Tem o primeiro que ele escreveu, que foi esse da Suzane, e foi o romance que estrelou. Essa foi o primeiro romance do Ulisses, e também foi o primeiro dessa trilogia. Depois temos Elise, a mulher que esquartejou o marido, que também tem interesse de ler. E também lançou agora o Flor de Lis, a Pastora do Diabo. Ganhou 3 vezes o prêmio ESSO, não sei como é que se pronuncia, e uma vez o prêmio Embratel. O prêmio ESSO de jornalismo é o mais importante prêmio conferido a profissionais da imprensa no Brasil. Já escreveu para Folha de São Paulo, Veja, super interessante, Época e Globo. Então é um autor com bastante bagagem assim de escrita, principalmente de escrita jornalística, e tanto é que nesse livro não consegui me desprender nem um pouco da história. É uma história que te prende do início ao fim. Gostei muito. E eu decidi ler esse livro porque tem 3 filmes sobre o caso da Suzane. Tem A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais, e agora A Menina que Matou os Pais, A Confissão. Então eu tinha assistido esses 2 filmes quando eu descobri que ia ter o 3º filme, que lançou no mês de outubro. Então, como ia lançar o 3º filme, eu decidi que eu queria ler o livro antes de assistir o 3º filme. E foi isso que eu fiz, e o 3º filme também foi ótimo, igual os outros 2. Não tenho nenhuma crítica a nenhum dos filmes, porque é super cirúrgico. Na verdade, eu tenho uma crítica sim, que os primeiros filmes, eles são baseados no depoimento da Suzane e do Christian. Não tinha muito sobre investigação, não tinha muito sobre o que era verídico, o que não era. E isso meio que acabou não sendo tão verídico quanto eu gostaria. E aí veio esse 3º filme justamente pra fechar os pontos, dizer, dar os últimos nós, entendeu? Porque veio pra contar o que realmente era verídico, o que não era, e como se desenrolou as investigações para chegar ao culpado. Então, pra mim, o 3º filme foi assim o mais interessante de assistir, porque ele só conta as verdades, né, da investigação. Porque o primeiro filme, A Menina que Matou os Pais, é baseado na visão do Daniel Cravinhos sobre a Suzane. E O Menino que Matou os Meus Pais é a confissão, né, a visão da Suzane sobre o crime. E é claro que quando você confessa, você não vai colocar a culpa sobre você vai sempre colocar a culpa, né, sobre o outro. Então teve essa coisa bem parcial nos filmes. E o 3º eu não senti essa parcialidade, achei que foi imparcial mais sobre a investigação, então eu gostei mais do 3º. Antes da catástrofe, minha vida era uma catástrofe. Então ele é o tipo de personagem que antes do apocalipse ele já era solitário, mesmo quando tinha muitas pessoas ele ainda era solitário, ele ainda era depressivo e ele ainda era triste. Então, pra ele, o apocalipse zumbi não mudou nada na relação dele com as outras pessoas. Ele já era depressivo antes, ele já era uma pessoa solitária antes. E isso é uma coisa bem chocante de se imaginar. E que isso a solidão não é uma coisa de cada pessoa, eu acho. A solidão, eu acho que ela tá cada vez maior na nossa sociedade, mas cada vez mais estamos nos isolando do mundo. E cada vez mais estamos se fechando no nosso casulo, sem querer outras pessoas perto. E isso é um pouquinho alarmante. Então é isso. Esses foram os livros que eu li. Eu já comecei a ler outros no mês de novembro e eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo porque, né, eu faço faculdade de economia e as coisas estão um pouco corridas por agora. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima!